Eu vou estar passando com vocês a instalação do Alpine Linux, usando os scripts de automação. Eles têm scripts oficiais, né, dentro da ISO. Facilita bastante o processo, fica bem parecido com a instalação do Debian. Primeira coisa que a gente vai fazer é entrar como root. O primeiro script que a gente vai rodar é o Setup Alpine, que é o script de instalação do sistema. Mas antes eu quero explicar umas coisas para vocês. Essa aqui é a filosofia por trás do Alpine. Ele ser pequeno, ele ser simples e ser seguro, que é uma coisa que a gente já vai discutir. Já de cara a gente vê que ele dá uma desprezada nas ferramentas do GNU, tá? É bem questionável se pode ser considerado o GNU Linux. Mas o que é importante pra gente aqui é que ele não usa a mesma biblioteca de C da maior parte dos Linux. E é isso daqui que faz o Alpine ser minúsculo. Uma imagem do Alpine Linux de Docker, de container, tem menos de 6 megabytes, assim, megabytes. É inacreditável como esse negócio consegue ser otimizado. Outra coisa que é diferente é que aquelas ferramentas que a gente usa todo dia lá, o Mount, o LS, o Uname, tudo isso é do Core Utils em sistemas Linux padrão, tá? Tipo o Debian, o Arch, e o Alpine usa o BusyBox. O que é o BusyBox? Ele pega todas essas ferramentas que são programas individuais e ele transforma isso em um pacotão super compacto, super otimizado. Ele é meio limitado também. E esse é o tal do BusyBox. Ele vai ter outras características, muitas outras, tá? É que o Bash ele é do programa do GNU lá original. Ele vai usar outro shell. Mas o que é mais importante aqui é uma coisa que vocês podem estranhar, é que ele não usa o sudo. Outra coisa é o init system. Mas o do Wes ele funciona igualzinho o sudo, só que nas configurações dele, ele é muito mais simples de configurar aqui, ó, simples. E ele é mais pequeno também, porque o sudo ele tem várias ferramentas que não são para usuários normais, eles são para empresas, para o ambiente corporativo. Init System muito simples de configurar também. Programas modernos dependem do systemd. Se você for fuçar lá nas pastas do Alpine Linux, você vai ver que mesmo sem estar usando o systemd, ele vai precisar criar uma pasta do systemd se você estiver usando alguns programas. Mas o Alpine, por questões de ser pequeno e de ser simples, ele não usa. Tá, a gente já entendeu por que ele é pequeno, por que ele é simples, mas e a parte dele ser seguro? Aqui tem uma espécie de contradição, porque o Alpine é seguro na medida de que ele é pequeno e simples, ou seja, você consegue configurar ele e ele tem muita pouca coisa para você fazer a gestão, e é uma gestão simples, mas ele não tem ferramentas nativas pré-instaladas de segurança, tá? A gente vai ter que instalar essas coisas aí. A gente vai instalar um firewall, a gente vai dar um jeito de fazer a sandbox dos aplicativos, porque se você for utilizar um Fedora ou Debian, todos eles vão ter alguma camada de sandbox e também vai ter alguma forma de você se proteger da rede. O Alpine, ele não tem nenhum dos dois. A gente vai instalar isso manualmente. Então ele fica seguro na medida de que ele tem pouca superfície de ataque. Você não tem aonde você atirar nele. Ele é tão pequeno que o alvo é difícil de acertar. Agora, sobre a gestão de pacotes, ele vai utilizar o APK, que é considerado o gestor de pacotes mais rápido do mundo. Ele é incrível. É realmente surpreendente quão rápido esse negócio funciona. Ele é muito direto, então ele não vai ficar perguntando para você se você quer instalar os pacotes, ele vai só instalar. Ele é muito rápido, muito direto, e ele é muito pequeno também. E pequeno no sentido de ter poucos pacotes. Isso existe também. Você vai estar um pouco limitado, mas a gente vai resolver isso um pouco usando o Flatpak, que é o jeito que a gente vai fazer o sandbox aqui. Então, o Flatpak, ele vai dar pra gente mais segurança de isolamento de aplicativos, ao mesmo tempo que ele vai dar mais variedade pra gente estar brincando aqui com o nosso sistema. Agora a gente pode já rodar o nosso primeiro comando. Esse script aqui é maravilhoso, poupar muito do nosso trabalho. Primeira coisa é a configuração do teclado. Tecladinho ABNT, a gente vai de BR de novo. Hostname. Hostname é o nome que o seu computador aparece na rede. E é muito recomendado que você instale qualquer coisa na sua vida usando cabo de rede. Mas se você for instalar via Wi-Fi, ele vai aparecer aqui a sua placa de rede, aí você seleciona ela, vai listar todas as redes que estão disponíveis e você digita a senha, é bem padrão, tá? E DHCP. DHCP vai configurar pra gente o nosso IP automático. Próxima opção ele vai pedir para fazer configurações manuais. Se você não selecionar o DHCP, você vai ser obrigado a fazer configurações manuais, ou você aceita um IP fixo e coisas mais que ainda não entendo. Beleza, senha do root. Coisa muito importante, tá? A senha do root vai ter que ser uma senha forte. Eu vou colocar 1, 2, 3 aqui por questões de praticidade. Eu tô na máquina virtual, se você for usar no seu computador, pelo amor de Deus, coloque uma senha decente. Configuração do time zone, você vai ver que tem o Brasil aí, mas a gente vai digitar América e São Paulo.
proxy. Se você sabe o que é proxy, você pode configurar, eu tenho certeza que você sabe o que está fazendo. Agora, como eu não tenho e você provavelmente também não, a gente pode seguir aqui com known. Aqui é uma parte que pode ser importante se você mora no meio do nada, ou sei lá, você pode colocar aqui essa opção F para você rodar um download bem pequenininho, tipo meio segundo de cada um dos servidores que ele vai estar disponibilizando, ele vai fazer um cálculo de qual que é o melhor para onde você tá. Eu sempre coloquei esse 1 aqui e nunca deu problema. Outra parte importante aqui, a gente não vai ficar só como root dentro do sistema, então a gente vai criar um usuário e depois eu vou estar ensinando para vocês como é que a gente faz para dar permissões para ele agir como super usuário também, para instalar pacotes e gerenciar outras coisas no sistema. Vamos criar aqui um usuário de nome usuário super criativo. Nome completo do usuário mesmo. A senha aqui já é a senha do seu dia a dia. Já é uma senha que você vai precisar digitar mais vezes. Então, considere uma senha talvez mais simples. SSH. SSH eu não manjo praticamente nada. Eu sei que está relacionado com acesso remoto de computadores, servidores. Não uso. Como eu vou colocar aqui não, eu vou selecionar que eu não vou usar nenhum programa para fazer SSH. Você sabe o que você está fazendo. Provavelmente você já conhece o OpenSSH. Dropbear é uma versão mais simplificada, pelo que eu pesquisei. Mas já que você não vai usar o tal do SSH, então não precisa baixar o programa para você não fazer bobagem, e eu também não. Selecionar o disco, né? Aqui só tem um porque eu tô na máquina virtual, mas aí você não seleciona o disco errado, seleciona o disco certo. Aqui, como a gente está fazendo uma configuração para desktop, é muito recomendado que você faça a criptografia do disco. Eu vou fazer aqui também. Nessa parte aqui você vai ver que está escrito sys, que é para instalação do sistema. Se você colocar data, ele vai instalar tipo a sua barra home dentro do seu HD, do seu SSD, e vai deixar as pastas do sistema, barra etc, principalmente essa, dentro da sua RAM só. E aí ele vai criar um arquivo de compactação que vai rodar depois do boot para puxar essas coisas para sua memória RAM. É bem interessante, tá? Eu vou testar isso, eu não faço ideia de como é que é isso na prática, mas a gente vai estar instalando o sys aqui por enquanto. E sim, a gente quer apagar todas as coisas que tem. Senha para criptografia, uma senha decente, por favor. Aqui mais uma vez, está pedindo para digitar a senha. E a instalação acabou. Pode ver que ele está pedindo para reiniciar o sistema, é exatamente o que a gente vai fazer. A primeira coisa que ele está pedindo aqui é a nossa criptografia de disco. Eu espero que você lembre da sua senha. A gente criou um usuário, né? Mas ele não tem permissões ainda para atualizar pacotes, mexer com o sistema e nem reiniciar o computador. Então a gente vai entrar como root para dar permissão para ele. Senha do root. Beleza. A gente vai mudar de diretório aqui para o /etc. E se a gente der um ls, você vai ver algumas coisas interessantes aqui. A gente tem esse arquivo aqui que a gente vai editar com o VI, que é o do s.conf, que são as configurações do nosso software que dá permissões para os nossos usuários agir como root. Olha só, que arquivo simples. Se você já mexeu nas configurações do sudo, você vai ver que isso aqui é muito mais simples. Bem tranquilinho, a gente só vai descomentar essa linha aqui e permite os usuários do grupo will agir de maneira persistente como root. Persistente aqui significa que mais ou menos 5 minutos depois que você digitar sua senha é que ele vai pedir a senha de novo. Então você pode ficar rodando do S. Nesse tempo de 5 minutos você não vai precisar digitar mais a sua senha. Se você nunca mexeu no VI ou no Vim, é só você dar um ESC, W salva e o Q sai. A gente pode adicionar o nosso usuário no grupo will. Outra coisa que a gente vai fazer, já que a gente está aqui na pasta etc, é entrar naquela pastinha ali chamada APK, que é o nosso gerenciador de pacotes. A gente vai rodar um ls aqui e vamos editar com o VI esse arquivo chamado repositories aqui. Tem a linha do repositório principal e a linha dos repositórios da comunidade. A gente vai liberar o repositório da comunidade porque o nosso firewall vai estar lá dentro. Aqui é a mesma coisa, ESC W salva e o que sai. Para testar agora se a gente pegou realmente a autorização para o nosso usuário agir como super usuário, a gente vai entrar no usuário e vamos atualizar o sistema, bem simples, tá? Do ES, APK, update sincroniza os repositórios, do ES APK upgrade. Ele vai só atualizar. O usuário pediu para atualizar, ele vai atualizar. Atualizou tudo que a gente tem aqui. Do ES funcionou, atualizamos o sistema, agora a gente pode baixar do nosso repositório o UFW, que é o nosso Uncomplicated Firewall. Um firewall descomplicado, sim. Ele é uma interface, na verdade, para o NFTables e PTables, alguma coisa nesse sentido, que é mais difícil de configurar. E o FW vai facilitar a gente aqui para instalação de uso desktop. Você nunca usou o gerenciador de pacotes do Alpine Linux? É bem simples. ADD adiciona, o del deleta e o search procura. A gente vai estar adicionando o FW.
Agora é só ligar ele, tá? Vamos rodar o do S, o FW, Enable. Se você quiser ver como é que ele tá, é só você digitar do S, o FW, status verbose. Tá bloqueando as entradas. É isso que a gente quer. A gente só vai precisar agora adicionar no init system, lá no OpenRC, que ele precisa ligar junto com o computador. É bem simples também, só rodar do S, RC, update. Cara, eu sou um imbecil. RC, update. ADD UFW default e ele está agora ligando junto com o computador. Se a gente rodar o comando aqui do SRC Update, você pode ver todos os programas que estão sendo puxados pelo OpenRC depois do boot do computador. E veja que é bem pouca coisa. Agora, tudo pronto para a gente rodar o nosso comando, que é o protagonista desse vídeo aqui. Setup Desktop, é o que vai salvar a nossa vida, tá? Se a gente tivesse que gerenciar todas as dependências de uma interface gráfica, é muito trabalhoso. Eu já tentei fazer, eu não cheguei nesse nível ainda, mas me aguarde. Eu chegarei. Do S Setup Desktop. E aqui, galera, aqui cabe uma historinha. Por que a gente vai usar o Gnome? Eu tô instalando o Gnome porque eu usei durante 3 semanas o XFCE com problemas absurdos no áudio. Uma coisa, assim, extremamente frustrante. Eu não conseguia resolver o negócio do áudio. Ele funcionava, a interface em si, tudo certo, mas o negócio do áudio, então, teve jeito. E de uma semana pra cá, eu vim usando o Gnome. E o Gnome, ele é pesado. Não tem coerência com você usar o Gnome no Alpine Linux. Mas eu não me importo, tá? Ele funciona e ele resolve o meu áudio. Resolve o meu áudio. É só isso que eu queria. E também é um ambiente gráfico completo, né? Então a gente vai ter todas as funcionalidades, os programinhas, extensões já pré-configuradas. Beleza, ele terminou de instalar o Gnome, simples assim. A gente vai reiniciar o computador. Quando reiniciar, ele já vai estar dentro da interface gráfica. Novamente a nossa senha super secreta. Beleza, entramos no usuário. Pode ver que tá meio bugada a resolução aqui, mas é porque eu tô na máquina virtual. Quando eu instalo o Alpine dentro do meu computador, quando eu instalo o Alpine na lata, ele não dá problema com resolução não, tá? Eu não sei justificar isso não. Primeira coisa aqui nas configurações, para alterar o teclado aqui, ele não puxa da mesma configuração do terminal, tá? Português do Brasil, adicionar, o inglês morreu, resolução. Todos os programas que você instala pelo APK, eles vão estar super integrados com o sistema. E o que a gente quer fazer aqui é um negócio chamado Sandbox, que é o isolamento de programas. A gente vai adicionar o Flatpak. Muito bom, porque resolve problemas com a Muscle também. Lembra lá da biblioteca de C? A gente vai adicionar o Flatpak. Eu esqueci do ADD de novo. Beleza, ele adicionou. Só que, se a gente for aqui na lojinhas, ó, ele não tem os aplicativos ainda do Flatpak. E aqui a gente vai rodar esse comando gigantesco que eu não decorei, eu tô com uma colinha aqui. E tá certo? Eu acho que sim. E agora, quando a gente abre a nossa lojinha, olha só que coisa mais linda, ele tem todos os aplicativos lá do FlatHub para você instalar com o Sandbox. E você tem um sistema operacional funcional usando o Alpine Linux. Vamos adicionar aqui o FastFetch só para dar uma olhada. Vou até chegar mais perto. Olha só. A gente está usando o nosso disco 1.7 GB, com 1.2 GB da nossa RAM. Inacreditável, né? Uma coisa que talvez seja útil para você, e foi muito útil para mim, é que quando você coloca um pendrive no seu sistema, ele não vai montar sozinho, que para muitos pode ser uma coisa trivial, para mim é meio chato. Eu quero abrir aqui o Nautilus, e quando eu botar o pendrive, eu quero que ele apareça aqui, pô. É pedir demais? Aí a gente só precisa adicionar o UDisks 2 Pocket. Um vai gerenciar os discos e o outro vai dar permissão. Eu não lembro muito bem qual que é a ordem aqui, mas tá tudo certo. Se a gente colocar um pendrive, agora ele vai já estar reconhecendo. Mentira, porque a gente precisa adicionar lá no RC Update. E o seu problema já está resolvido. E bem, eu espero que eu tenha te ajudado, que você tenha aprendido alguma coisa nesse processo e que a gente fale mais sobre o Alpine Linux, que é um sistema muito interessante, extremamente otimizado e bem divertido também. Tem vários problemas pra gente resolver